Irmãos e irmãs, iniciemos nossa celebração cantando. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, é o amor de Cristo que nos reúne nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Eu sei que está dando uns bug aqui na minha tela, mas é o amor de Cristo que nos reúne. Bendito seja Deus, pois Ele nos reuniu no amor de Cristo. Mas para bem celebrar essa Santa Missa, peçamos perdão a Deus, nosso Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade de nós, ó Cristo que viestes chamar os pecadores humilhados, ó piedade, piedade de nós, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade de nós, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tende compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, sois amparo dos que em vós esperam. E sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos apressar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias veio também um homem de balsa lisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus. Pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: Dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: Como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: Dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: Comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Saciai os nossos filhos, ó Senhor. Saciai os nossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam.
qual o Senhor, um só batismo, que reina sobre todos, age no meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, se mostrou. É Deus quem seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia uma relva naquele lugar, e lá sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços, encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado àqueles homens, exclamavam: este verdadeiramente é o profeta que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a você. Vou colocar aqui só para ficar melhor, tá? Irmãos, hoje o evangelho é bem conhecido, né? E a gente dá uma pausa do evangelho de Marcos, que durante todo esse ano, que é chamado também de o ano B, por exemplo, 2015 também foi ano B, enfim,
Mas todo ano B é centrado no Evangelho de Marcos. Porém, hoje a gente dá uma pausa para o Evangelho de João. E esse Evangelho, existem 6 traduções dele, tá? Não existe somente de João. E para que tudo se cumprisse, né, para que ficasse em ordem cronológica, Mateus, por exemplo, não escreveu para deixar só para João escrever. Não. Todos os evangelistas têm esse evangelho. Esse evangelho aparece uma vez em João, uma vez em Lucas, 2 vezes em Mateus e 2 vezes em Marcos. E durante todo o dia de hoje, a gente consegue perceber bastante a partilha. E o que é a partilha? E me desculpe se eu ficar desaparecendo, por exemplo, aqui, só minha mão aparece sem a casinha, tá? Porque aqui meu fundo é verde e eu acho que é isso, tá? Meu fundo é verde e como eu tô de verde, né? Às vezes, enfim. Mas nós hoje tá difícil. Mas, enfim. A gente consegue ver bastante a partilha. E, afinal, o que é a partilha? Por exemplo, hoje tá, né, todos os padres falam do dízimo. E o que é o dízimo? É verdadeiramente a partilha daquele pouco que a gente tem, né? Daquele pouco que a gente tem, a gente dá para Deus. Irmãos, e, né, vou até contar, né, digamos assim, que enfim, mas ia contar uma piada, mas não vem ao caso. Mas então, aqui nós vemos que o pão, o peixe, né? Os dois são usados também para nos alimentar. Só que havia um menininho lá que estava com 5 pães e 2 peixes e haviam 5.000 pessoas. Tá dando uma travada aqui. Mas, a partir desses 5 pães e 2 peixes, que é entregue a Jesus, Jesus, né, ele pede a bênção, né, ele dá a bênção a esses pães e peixes e dá para o povo. E se a gente perceber esses 1.000 pessoas aí, a palavra 1.000, só para dar né, aumentar a quantidade. Mas as 5.000, 5, nos mostra os 5 sentidos do corpo humano, que é o tato, o paladar, o olfato, enfim, eu esqueci. Mas é os 5 sentidos do corpo humano, ou seja, ao nos alimentarmos desse pão e desse peixe, por exemplo, nós nos alimentamos o nosso corpo e a nossa alma do próprio Jesus. E aqui
é a verdadeira Eucaristia. É a primeira Eucaristia antes da morte de Cristo. Porque, ok, aqui estava próxima a Páscoa da festa, a festa dos judeus. Porém, essa Páscoa não é a Páscoa da morte de Cristo. Por causa que esse evangelho é do capítulo 6. A morte de Cristo só vai aparecer no evangelho de João, só no capítulo, né, começa aí no capítulo 17, que é a ceia. No 18 começa o julgamento. No 19 é a crucificação. Então, essa é de um outro ano. E para quem não sabe, a festa da Páscoa dos judeus é a saída de Israel do Egito. É a comemoração desse dia, tá? E se a gente perceber, o pouco para Deus é muito, né? Então, o pouco, que é 5 pães e 2 peixes, para Deus é muito. Você viu que você viu que conseguiu alimentar todo o povo e sobrou, como estava na primeira leitura. Assim diz o Senhor, disse Eliseu. Assim diz o Senhor, comerão tudo, né? Comerão, né? Se saciarão e ainda sobrará. Então, sobrou aqui, né? Jesus pede para que recolham, né? Recolham os pedaços daquilo que sobrou. E ainda, ou seja, sobrou. Mas, irmãos, se a gente perceber esse número aí dos 5 pães e 2 peixes, é bem familiar. E é um número perfeito. Nossa, mas 5 pães e 2 peixes? Somos 2. 5 mais 2. Deu 7, né? Ou seja, o número da perfeição. Ou seja, aquele pouco se tornou perfeito para Deus e conseguiu alimentar toda aquela gente que seguia Jesus, porque só procuraram a Jesus porque eles necessitavam. E sabia também, né, que no início, uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Então, o povo começou a seguir Jesus após os discípulos pregarem. Eles começaram a seguir Jesus. Por quê? Porque eles estavam com fome. E como eles sabiam que Jesus curava os doentes, curava os doentes e tinha bastante, como poderia dizer, bastante compaixão, dava do que comer, do que dava a cura da doença, eles começaram a seguir porque eu ficarei curado, eu me saciarei. E foi mesmo. Mas quando Jesus viu que a felicidade era muita e eles queriam elevá-lo para rei, aí o negócio, ficou pesado para Jesus. Porque a missão de Jesus não era essa. A missão de Jesus não era, por exemplo, tomar o lugar de Herodes e ficar por ali. Não. A missão de Jesus foi morrer na cruz, redimir todos os nossos pecados e voltar junto do Pai. E vemos aqui que Jesus foi para o monte. O monte é o lugar da oração, né? Subiu ao monte com seus discípulos. Aí o povo chegou. Aí ele foi, saciou o povo, voltou para o monte. Por quê? É lá que Jesus se encontra com o Pai. Amanhã, dia 26, é dia de Santa Ana e São Joaquim. E a pedido também do Papa Francisco, ontem, né, celebraríamos o Dia dos Avós, pais da Virgem Maria e avós de Jesus, né? Mas se a gente vê toda a história da natividade de Nossa Senhora,
É uma história, assim, imensa. Sim, mas vou dar uma resumida. Joaquim e Ana não conseguiam engravidar, eram estéreis. E enquanto Ana ia para o templo, Joaquim ia para o monte. O monte, de novo aí. E rezavam, até uma vez que anjos apareceram para Joaquim e Ana, dizendo que Deus ouviu as preces deles e eles teriam um filho. Porém, não foi igual Maria, porque o esposo de Maria, além de ser São José, mas o esposo para a encarnação de Jesus Cristo foi o próprio Espírito Santo. Porém, para Ana não foi assim. O esposo foi Joaquim mesmo, porque eles se juntaram para fazer a oração e pediram uma filha ou um filho. Porém, Maria não foi assim. Ela não estava meio que... Ela não estava esperada, né? Ela não estava se preparando psicologicamente para ter um filho. Não. O anjo apareceu e, né? Foi assim. E, na verdade, o nome de Maria não seria Maria com A, né? Maria. Mas sim seria Miriam, que também significa a mesma coisa que Maria, né? Mas é isso. Mas, irmãos, a nossa partilha pode ser do pouco, mas para Deus é muito. Agora me veio a piada. A nota de R$ 100, ela encontrou a de 50. E aí a de 100 falou, né? Nossa, quanto tempo você está sumida? Falou para a nota de 50, né? E aí a de 100 falou, eu só apareço nas contas. Só apareço nas contas. É 100, 120, 150. Aí, e assim, até, né, foi 50 para 20, de 20 para 10, de 10 para 5. Só que a de 5 perguntou, né? Cadê a de 2? E aí a de 10 falou, né? Então, a de 2 se converteu. Não sai mais da igreja. Ou seja, né? Do pouco que a gente tem, Deus se transforma muito. Então, se a gente doa o pouco, que seja aquele pouco melhor. Não aquele pouco, né, horrível, mas aquele pouco melhor. E o que é o pouco melhor? É tudo que a gente tem. E é uma partilha. Mas se você estiver falando do dízimo, Lucas, né? Você está falando do dízimo, Lucas? Não. Estou falando da partilha. O dízimo pode ser aí uma figura, né? Um exemplo. Mas a partilha é o que a gente tem de bom para ofertar. E não levemos o dízimo como dívida. Nossa, eu não paguei o dízimo esse mês. Vixe, Maria. Igual a luz, né? Deus nos livre disso. Mas, nossa, nem paguei a conta de luz. E agora? Agora, aí a luz apaga. Não. O dízimo é uma contribuição, tá? E só avisando aqui, hoje vai ser mesmo uma celebração da palavra. Por mais que eu esteja como padre, eu vou fazer uma celebração da palavra. E agora vou terminar a homilia. E aí a gente já encerra por aqui, tá? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Irmão, vamos fazer o Pai Nosso. E aí, eu dou os avisos. Né? Vou fazer o Pai Nosso, a oração da paz. E logo já iremos encerrar. Darei os avisos. Tá? Darei os avisos. E aí, e é isso. A gente canta o canto final. E é isso. Rezemos, irmãos e irmãs, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para si. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos une. Irmãos, e aqui terminamos. Os avisos. Lembrando que amanhã não sei se vai ter missa de Santana e São Joaquim, mas eu acho que vai ter sim, tá? Então, amanhã, 7h30 da noite. Estamos nos aproximando a nossa trezena de Santa Dulce. Então, você pode participar também. Começaremos no domingo, dia 1º de agosto. Terminaremos no dia 13 de agosto, dia de Santa Dulce. Né? E é isso. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Vejo vocês amanhã, se Deus quiser. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde ele for.